Olá, tudo bem? Eu sou Frank da Cruz, o seu anfitrião, e sejam bem-vindos aos Rastros Verdes, o seu canal para você que gosta de histórias de assombro, de terror, de causos, mitos e lendas do nosso contar popular e suas estranhezas. Hoje teremos o caso A Menina do Cemitério. Mas antes de começarmos o caso, vamos tomar uma bela xícara de café, não é mesmo? Porque não há um bom caos, uma boa história, sem um bom café também. Saúde! Bem, vamos lá então. A Menina do Cemitério. Essa história, esse caos, nos é contado em nossa cidade por muitas e muitas pessoas. Relatam, ou por ter ouvido, ou por ter visto, ou por alguém da família ter lhe contado. Mas o que acontece é que tudo se iniciou em 1940, 1950. Nesta época, São José dos Pinhais ainda era uma pequena cidade, mas já aspirava os ares de ser uma grande cidade, não é mesmo? E nessa época já existia ali no centro um cemitério, perto da igreja matriz, porque toda a cidade, naquela época, tinha no centro da cidade uma igreja e um cemitério, não é mesmo? E as casas que circundavam tanto o cemitério como a igreja. Em uma dessas casas residia uma família. Esta família tinha uma menina de mais ou menos 7 anos de idade. Isabel era o nome dela. Uma criança muito brincante, feliz, saudável, sorridente, que sempre carregava consigo uma bonequinha de pano, feita pela sua avó, pela sua amada e querida avó, cujo ela carregava essa bonequinha e brincava com muito amor, zelo e estima. E não deixava essa boneca de jeito nenhum. Para onde Isabel fosse, lá estava a bonequinha junto. Ela não largava de maneira nenhuma. Isabel tinha o hábito de sempre estar cantarolando músicas, cantigas de roda, que aprendia na escolinha com a professora. Bem, Isabel tinha o hábito de brincar perto do cemitério, que era ao lado de sua casa. Sempre uma família muito cuidadosa, a família muito zelosa com ela. Então sempre estava a mãe, ou o pai, ou a avó observando aonde ela estava brincando. E também numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, que perigo haveria? Bom, uma tarde, Isabel estava brincando com sua boneca em frente ao cemitério, quando de repente ela sumiu, desapareceu, sem deixar rastros. A família, desesperada, organizou buscas, vasculharam a cidade de cabo a rabo. Foram até a escolinha, foram até a igreja, foram até o cemitério, todas as redondezas, e não encontravam a menina. A não ser um detalhe. Em frente ao portão do cemitério, caída ao chão, a boneca de pano, feita por sua avó. Ela jamais abandonava aquela boneca. Aonde ela fosse, ela sempre carregava consigo. A família continuou as buscas durante dias, semanas, meses, até mesmo anos. E a menina nunca foi encontrada. Uns 4, 5 anos após o ocorrido, estava o senhor Antônio, que era o coveiro do cemitério na ocasião, fazendo seus afazeres. E era final de tarde, aonde ele começou a ouvir, como se fossem pequenos passos dentro do cemitério.
como se tivesse alguém correndo entre os corredores, entre os túmulos, entre as lápides. E ele ouvia pequenos sorrisos e também ouvia uma canção, uma cantiga infantil. Aquilo pendurava por vários dias. Várias tardes, a cair da tarde, acontecia isso. À noitezinha, quando ele estava saindo do cemitério, era sempre assim. Ele ouvia aquela voz de criança que cantava aquelas musiquinhas e parecia que corria entre os túmulos. Uma certa tarde, ele ouviu a voz novamente. Foi se aproximando cada vez mais, mas foi quando ele viu, sentada em cima de um túmulo, uma pequena menina de vestido branco, sapatinhos, chacoalhava seus pezinhos e cantava uma linda canção. Ele chegou perto e falou: "Ei, menina, o que você está fazendo aqui? Cadê seus pais? Aqui não é local para uma criança." De repente, aquela criança ergueu os olhos, olhou para ele, abriu um doce sorriso e disse: "Você quer brincar comigo?" E desapareceu. Seu Antônio chegou a cair para trás, com o coração palpitando, desesperado, deixou até suas ferramentas e saiu correndo para avisar. Saiu correndo para falar com seus superiores. Logo veio todo mundo, se organizaram, vasculharam o cemitério, vasculharam as redondezas, mas nada viram. Nada foi encontrado. Nisso começou o bochicho pela cidade, começou-se as fofocas do que o cemitério municipal era assombrado. Começou a vir curiosos a frequentar ali. Marcavam campana, ficavam ali com a esperança de filmar, com a esperança de bater fotos, de gravar algo, mas nada viam. Nada era visto. O tempo foi se passando, a história foi se esquecendo, foi esquecida pelo tempo, mas os vizinhos que moram ali ao entorno sempre comentam que em noites de luar ouvem a voz de uma criança que vem lá do cemitério, com cantigas de roda, gargalhadas, risadas, mas nunca veem nada, a não ser que de vez em quando aquelas pessoas que ficam até mais tarde no cemitério chegam a ouvir também a menina cantando, brincando, e ouvem aquela voz doce falar em seu ouvido: "Você quer brincar comigo?" Bem, saber se essa história realmente aconteceu, não temos como. Mas muita gente jura que ao passar em frente ao cemitério já ouviram essa menina cantando e correndo entre os túmulos, com suas cantigas, com suas gargalhadas, e ao final a voz que dizia: "Você quer brincar comigo?" Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado.